Olá, tudo bom? Bom, faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui para o canal. Fiquei ausente, me envolvi em algumas outras atividades, mas eu estou de volta, mesmo perante essa situação muito difícil que é a pandemia do coronavírus. Estamos enfrentando uma situação muito difícil, onde na área, vou falar hoje sobre a educação, tá? Como que eu estou conseguindo trabalhar a área da educação com algumas pessoas. Quando saiu, logo no começo, após o carnaval, a crise na pandemia, as aulas que começaram a não funcionar, os alunos não estavam com aulas presenciais, as instituições educacionais que já tinham uma plataforma de educação à distância, foi mais tranquilo de transmitir essa plataforma para que os alunos pudessem acompanhar pelo sistema online. As escolas que não tinham essa plataforma, que não tinham esse sistema implantado, foi preciso implantar, onde demorou média de 30 a 45 dias, onde prejudicou o tempo de aula, onde eles ficaram sem suporte algum, sem atendimento algum, e os pais também, sem saber como agirem com seus filhos, né? Ou responsáveis, de repente tem algum filho alguma criança que mora com os avós ou tios, enfim. E é muito importante atentar para como que isso está acontecendo no momento. Um vídeo viralizou aí na internet, onde uma mãe filma o filho demonstrando uma tremenda dificuldade de encarar aquele conteúdo online. E eu, assim, vendo o filme, o vídeo, eu entendo a dificuldade tremenda daquela criança quando ela chora e ela grita e ela surta e fala que ela não está entendendo, essa criança olha para o computador com tanta raiva, com tanto rancor, com tanto ódio, e a mãe filmando e rindo, achando aquilo engraçado, e nada disso é engraçado. As crianças, elas estão acostumadas a lidar com a internet, com videogame, com alguns jogos, alguns aplicativos como WhatsApp, coisas que servem para diversão. Quando se trata de educação, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado sobre isso. Algumas instituições que já tinham uma plataforma onde forneciam conteúdos para poder encaminhar por e-mail, para deixar disponível no site, que já não encontraram tanta dificuldade do uso da plataforma, foi fácil inserir essa plataforma para ensino fundamental e o Fundamental 1 e Fundamental 2. Outras escolas que não tinham acesso a esse tipo de acesso a uma plataforma que atendesse em tempo hábil, foi preciso 30 a 45 dias, onde esses alunos ficaram sem suporte algum, sem atendimento algum, e muitos com férias que ficaram sobrecarregadas de julho para setembro, para poder concluir. Então, subentende-se que não teriam teriam férias no final do ano, normal, como nos anos anteriores, devido a essa crise que estamos vivendo com a pandemia do coronavírus. Algumas escolas estão querendo voltar para a sala de aula. Muitos pais estão ainda muito resistentes em relação a colocar seus filhos diante de uma situação crítica em relação à saúde, sem segurança, mesmo estando com máscara, mas gera uma aglomeração. As escolas não estão preparadas para poder atender turmas dia sim, dia não, mesmo que tenham pensado no melhor resultado. E teve escola que chegou para os seus responsáveis e falaram: não, seu filho esse ano não vai ser reprovado, ele vai ser aprovado, independente da situação, independente do conteúdo, independente do que for apresentado. Então, tem alguns detalhezinhos, alguns erros que a gente percebe que tem acontecido nessa área da educação,
que é muito importante abrir os olhos, é muito interessante a gente parar um tempinho para prestar atenção. Muitos pais têm o hábito de, ao sair para o trabalho, deixar seus filhos na escola, seguirem para o trabalho e encontrarem com os filhos, às vezes só no final do dia, porque às vezes os pais almoçam fora de casa, os filhos voltam para casa e ok, né? Não é isso que está acontecendo hoje. Muitos precisaram ficar em casa com seus filhos, precisaram educar, ensinar os seus filhos assuntos que eles nem lembravam mais que existiam. E com a resistência, com a orientação de não ter contato com pessoas de fora, mesmo tendo os cuidados como máscara, em gel, quando a gente trabalha com uma aula particular, com uma aula específica, a gente fica próximo, né, do aluno. Isso eu digo presencialmente, fica próximo do aluno, né, dos pais, o que gerou uma certa insegurança e fez com que alguns protelassem essas aulas. Então, além de não ter suporte, ficaram com tempo ocioso, onde acabaram usando ferramentas da internet para outras habilidades que não a educação, e gerou algum transtorno em algumas famílias, né? E dois casos que eu gostaria de apresentar, aproveitando essa situação da pandemia, para que os responsáveis por crianças que muitas vezes o aluno mora com a avó, mora com o tio, padrinhos, né? O responsável em si. Eu atendi o caso, eu atendo pessoas que têm, como é que fala? Alguma síndrome especial, como autismo, déficit de atenção com hiperativismo ou sem hiperativismo, transtorno de bipolaridade, vários transtornos aí que a gente pode trabalhar, e os pais às vezes colocam seus filhos de forma muito particular, achando que eles não vão se adequar à sala com os alunos. Então eles são os primeiros a isolar o filho ou a filha, a criança em si, para que ela não sofra de repente hoje a gente chama de bullying, hoje nós temos esse nome, né, essa nomenclatura bullying, que antigamente não tinha, era zoação mesmo, o que gera trauma na criança do mesmo jeito. Então, além da criança se sentir isolada, ela não tem apoio do professor, não tem o apoio da escola, e chega em casa contrariada, não consegue absorver conteúdo, não consegue fazer suas tarefas, não consegue se administrar. E os comportamentos começam a ser um pouco danificados mentalmente, onde quando chega no ápice, meu filho, ou os pais pensam, meu filho não está tendo um comportamento legal, vamos ver o que está acontecendo. Levam ao médico e muitas vezes o médico chega e fala, não, seu filho a característica dele é uma característica de um déficit de atenção. Tá, e tem exames? Tem exames para fazer, mas já vou passar um medicamento, aí é que tá, vou passar um medicamento para trabalhar a concentração dele, para que ele possa acompanhar a turma. Vamos lá. Eu não vou citar nomes de medicamentos para poder não influenciar a procura, e quem quiser tirar alguma dúvida comigo depois pelo WhatsApp, pode questionar, mas aqui no vídeo eu não falo, não gosto de mencionar medicamentos, mas temos medicamentos sim para concentração, onde muitos tomam, e de 80 alunos que eu tive, 42 eu consegui um bom êxito e tirar medicação desses alunos, trabalhando técnicas de aprendizado. É da noite para o dia? Não, não é da noite para o dia. Tem todo um trabalho de formiguinha para poder fazer com essas pessoas, inclusive adultos. Pessoas que estão aí lutando nos cursinhos para prestar um concurso e fazem também o uso desse medicamento, e eles entendem
que só conseguem concentrar utilizando tais medicamentos. Eu recebi um aluno uma vez, tem um certo tempo isso, um adolescente, devia ter 13, 14 anos. A mãe me procurou e falou, olha, ele tem o laudo, déficit de atenção e tal, e ele já fazia atendimento numa clínica com a psicopedagoga e com a psicóloga, e a clínica me indicou e eu fui trabalhar monitoria com ele. Então, quando eu faço o trabalho de monitoria, o meu trabalho não é só sentar com ele e passar algumas atividades e resolver os exercícios e dar para a prova, não. Envolve o meu trabalho técnicas de aprendizado, uma das primeiras coisas que eu peço é a autorização dos pais para que eu possa entrar em contato com a escola, para poder trabalharmos juntos sobre a educação e incluí-los socialmente perante os colegas, perante a escola, para que ali já comece a ter uma mudança de comportamento e acesso também aos profissionais que cuidam da saúde mental dessas pessoas, né? Quando são menores de idade. A mãe, fiz uma entrevista com a mãe, conversamos um bom tempo, e tem um relatório, tem uma ficha, onde a ficha cadastral, né, do aluno, a gente faz esse cadastro, e eu falei para ela, eu quero conversar com ele da mesma forma que eu conversei com você, sem a presença dos pais. Eu quero entrevistar, eu quero conversar com ele, eu quero entender como que ele vai manifestar essa dificuldade aqui comigo, né? Perante uma pessoa que ele não conhece, uma pessoa que a gente não sabe como é que vai ser o resultado. Tudo bem. Quando ele veio conversar comigo, eu não dei prazo, falei para a mãe, eu falei, não vou limitar aqui 1 hora de atendimento, não. Eu vou atendê-lo até o momento que eu achar que tá ok. E se apresentou, ele não demonstrou nenhuma, assim, timidez, muito pelo contrário, foi falando, e tem algo muito interessante nisso. Geralmente, os laudados com déficit de atenção, eles querem aprender o conteúdo, mas eles tentam, no primeiro momento, desfocar a sua atenção do que do que ele está precisando fazer. Por exemplo, se eu passo uma atividade para ele pode até olhar, pode até saber fazer, mas aí ele vai e me faz uma pergunta, você sabia disso? Ou seja, desvirtuou o assunto. Ele não concentrou que ele tinha a responsabilidade de fazer aquilo ali. Então, isso acontece muito. Isso é muito natural. E quando ele veio conversar comigo, ele veio disposto, falou que tinha dificuldade, que assistia às aulas e que não entendia nada do que o professor falava em sala de aula, e falou de um cansaço mental, que estava tomando tal medicamento. E eu perguntei para ele, coisa que eu não perguntei para a mãe. Eu falei, quem é que está te atendendo com esses medicamentos? Qual que é o médico? É o médico fulano de tal. Ok. Tem quanto tempo que você toma? Tanto tempo. E tudo isso anotado, tudo isso registrado. E eu falei, você toma todos os dias? Como é que foi? Não, eu explicou, tomo de segunda a sexta, final de semana não, porque eu só consigo concentrar tomando esse medicamento. Tá. Então, eu peguei um teste que eu costumo aplicar para cada geração tem um teste, um nível de dificuldade. E eu peguei um teste e entreguei para ele. Falei, então vamos fazer o seguinte, hoje nós não vamos ter aula, hoje você veio para poder conversar, vamos fazer um teste. Passei o teste para ele e falei, eu quero que você resolva, agora você vai concentrar nessas atividades e eu quero que você tenha um tempo de 40 minutos para poder fazer. Ele pegou, olhou, tentou desviar o assunto e já
coisa. Eu falei, não, eu preciso que você faça. Logo a sua mãe vem te buscar e eu preciso desse teste hoje. Ok. Ele começou a fazer. Em menos de 20 minutos ele fez o teste. Eu não exclamei uma admiração naquele momento, porque a gente tem a hora certa de elogiar, né, de falar como ele foi muito bem, para que não gere. Porque eu já tinha percebido que ele era um pouco vaidoso, um pouco egocêntrico. Eu já tinha percebido, na primeira entrevista a gente percebe alguns comportamentos, né? E eu falei, muito bem, você respondeu bem ao teste. E quantos anos você tem? Ele, 13, acho que 13 anos. Eu falei, você sabia que você respondeu um teste a título de um estudante de concurso, onde você precisa de 2 a 3 minutos por questão e você conseguiu fazer tudo em menos de 20 minutos. Ele, nossa, sério? Eu falei, sério. Então isso significa que o seu raciocínio não é lento. Então você acabou de mostrar para mim que o seu raciocínio não é lento. Ele ficou empolgado, poxa, consegui, né? Então aquilo para ele foi legal, foi bacana. E aí começamos um atendimento, começamos um trabalho. Depois de 3, 4 aulas, eu fui percebendo ele um pouco retraído, um pouco fechado, não estava muito aberto à conversa. Queria entrar, fazer as atividades, estudar para a prova. E eu perguntei, e ele começou a tremer com as mãos, começou a não corresponder. A coordenação motora dele não funcionava direito naquele momento. E eu perguntei se estava tudo bem. Aí ele colocou o lápis em cima da mesa, olhou para mim e falou, não tá. Eu falei, você tá sentindo alguma coisa, tá passando mal? Eu tô com muita raiva. Aí eu vi que era sério, sabe? Que era muito sério. E eu falei, então, você quer conversar comigo sobre o que você está sentindo? Ele quer. Aí ele pegou e me explicou que o pai dele cobrava dele um resultado de um trabalho braçal, né, na fazenda, e relatou algo que foi o que me deixou mais chocada, que no momento eu não soube o que pensar, o que fazer, né? E ele me relatou uma violência sexual do pai com ele. A cada vez que ele não correspondia o esperado pelo pai, como punição, vamos colocar aqui assim, o pai acabava violentando ele. Das duas formas, sexualmente e fisicamente. Sabendo disso, eu liguei para uma profissional da área da saúde, relatei o que eu tinha acabado de saber e o que eu faço, né? Ele tá com medo, ele não fala com a mãe, porque a mãe diz que não vai acreditar. E o que eu devo fazer? Daniela, liga para delegacia infanto-juvenil, porque isso está sendo muito comum aqui na região. Ok. Liguei para uma delegada conhecida que trabalhava na delegacia de mulheres e eu falei, é a pessoa que eu confio, que vai saber me orientar como agir. E ao relatar, ela falou, ele vai para casa que horas? Eu expliquei a hora, expliquei a rotina dele, como que funcionava. E ele falou, não, então na hora que ele estiver indo embora para casa, você me avisa que nós vamos mandar uma escolta, sem que ninguém perceba. Ok. Nisso, eu fiquei com receio dos pais tomarem o celular dele. Eu peguei um que eu tinha antigo, desses que não tinha como baixar aplicativos e tal, emprestei para ele e tudo eu fiz com a autorização dele. Eu falei, olha, diante do que você está me contando, eu acho que é importante a gente fazer isso, isso e isso. Você concorda?
mesmo tendo 13 anos de idade. Concordo. Tá, eu não vou te expor, mas vamos tentar te ajudar. Dei o celular para ele, eu falei, você esconde esse celular. Caso seus pais tomem o celular de você, você me liga em algum momento, mesmo que seja de madrugada. Você vai ligar só para mim. Você não vai usar o telefone para ligar para mais ninguém. É só para mim. E era um telefone que eu não usava, emprestei para ele. Chegou no dia seguinte, ele não me ligou. Eu pensei, bom, então foi tudo bem, deu tudo certo, não teve nenhum problema. E a escolta que foi feita até a casa foi tranquilo, mas o objetivo da escolta era falar com os vizinhos. E os vizinhos relataram que, de fato, aconteciam alguns gritos, pedidos de socorro, gritaria de pessoas adultas, de um homem especificamente, de uma mulher também, penso eu que seja a mãe, e percebiam que ele era uma criança, que ele era um adolescente retraído. Ao saber desses relatos, logo a escolta fez o relato com a delegacia e começaram a acompanhar, a vigiar a casa desse aluno. E eu ainda com receio de que a mãe soubesse e tal, e ficasse uma situação, mas o que eu não podia era ver aquela pessoa sofrendo mais do jeito que estava sofrendo. E aí colocaram câmeras na casa dos vizinhos, onde pôde detectar alguns movimentos estranhos, brigas, gritos, sinal assim de uma pessoa alcoólica, alguém bêbado gritando e surra, né, alguém apanhando, e a violência sexual em si não, isso não foi visto. Diante dessa situação, houve como é que fala, uma movimentação, uma denúncia ali, onde o caso já foi para investigação. O que eu quero dizer com tudo isso? Gente, esse adolescente, ele não tinha problemas mentais. Ele não nasceu assim. O que estava acontecendo com ele no dia a dia fez com que ele perdesse a linha de raciocínio e tivesse medo de não produzir. E esse medo era tão grande que ele não produzia de forma alguma, né? Eu volto já, só um minuto. Bom, continuando o que eu estava falando, então diante dessa situação que estava acontecendo com esse aluno, abafado pela família, provavelmente pela mãe também, ele demonstrou um travamento, uma dificuldade. Então foi depois disso, de capturar as câmeras, de levar à delegacia, o pai foi interrogado, ele chegou a ser preso por alguns depoimentos de vizinhos, pagou fiança, logo saiu. E chegou no outro dia de aula, ele me entregou o telefone. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa com ele em casa, ele disse que não tinha acontecido. E mesmo assim eu falei para ele, eu quero que você fique com o telefone por mais 15 dias. E escondido, muito cuidado, esconda embaixo do colchão, de alguma forma que ninguém veja. E para ver como é que ia ser aqueles próximos dias, né? E eu percebi que ele teve uma evolução muito grande em relação à resposta do procedimento escolar. E perguntei se ele estava tomando medicação ainda, ele falou que estava. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar para tomar essa medicação meia dose, vamos diminuir para ver como é que é, porque você não pode parar de uma vez, vamos tomar metade e mesmo que você venha só com a metade, se você tiver dificuldade, eu vou te ajudar e a gente vai conseguir superar essa etapa.
Ok. E assim foi feito. Passado uma semana, eu percebi uma evolução muito grande. Liguei para a mãe, conversei com a mãe, olha, está acontecendo isso, ele melhorou bastante, ele está conseguindo corresponder. E ela também me deu um feedback. Ela falou, não, aqui em casa também ele está muito melhor. Ele está mais interagido, ele está mais interessado, ele está mais estudioso, ele está se dedicando mais aos estudos. E perguntei para a mãe, e como é que está em relação à medicação? Aí ela falou, não, ele está achando que não está precisando mais. Ele está até diminuindo a dose. Ele não falou para a mãe, né, que eu tinha pedido. E eu falei, que bom que ele está diminuindo, porque assim a gente consegue trabalhar esse desmame, porque eu acredito que ele não tenha nenhum transtorno, né? E logo você pode fazer novos exames e eu tenho certeza que vai estar tudo bem. Vieram as provas, ele fez, estudou, e empolgado, porque ele estava conseguindo aprender o conteúdo, ou seja, ele não estava mais em apuros, então ele não tinha o que temer. Não estando mais em apuros, ele conseguiu produzir, né? E depois do que aconteceu com o pai, eu acho que o pai deve ter ficado um pouco receoso. E ele respondeu muito bem às provas da escola. Quando ele fez a primeira etapa de provas, as notas anteriores, ele estava tirando 4, 3, 4, 4,5. Então subiu para 7,5, 8, 9, coisa que ele achava impossível de acontecer. E a mãe, muito satisfeita com aquilo, renovou o contrato dela comigo para que ficasse com ele até o final do ano. Tudo bem, foi ótimo isso, porque com isso nós conseguimos tirar o medicamento dele, onde ele entendeu que ele não tinha problema algum, que ele tinha, assim, um certo trauma. Ele conseguiu lidar com essa situação, até porque ele tinha acompanhamento psicológico e tudo, e passou de ano sem recuperação. Hoje, esse aluno está terminando o curso de Engenharia Civil no estado do Mato Grosso, né? Não Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. E fico muito feliz. De vez em quando ele me manda algumas mensagens, olha, eu estou fazendo isso, foi muito importante, tá namorando. Então, ou seja, ele está vivendo a vida dele de uma forma muito equilibrada, muito tranquila, muito feliz. E lógico que tem a fase de quem está na faculdade, de fazer novas amizades, de festas e tudo, que é totalmente compreensível. Eu passei por isso, muitos de vocês também passaram por isso. O importante da mensagem aqui é procurar entender o que está acontecendo com a criança que está dentro de casa, sabe? O que está acontecendo do porquê que ele está respondendo mal àquela situação. E, de fato, ele fez novos exames e não teve laudo nenhum. Aliás, o laudo foi que ele estava curado, que ele não tinha nenhum problema e que não precisaria mais da medicação, o que foi muito bom para todos nós. Para mim, que terminei o contrato com ele no final do ano, de um tempo atrás, para a mãe, que se sentiu aliviada, e confesso que eu não sei se ela sabia desses procedimentos em casa. O que os vizinhos relataram é que tinham gritos de uma voz feminina, que a gente não sabe. Eu não entrei muito em detalhes. Eu fiz o que era prático, o que precisava ser feito para poder socorrer aquele adolescente. Senão a gente não sabe o que teria acontecido, né? E isso, gente, é tão sério, é tão grave, porque a pessoa leva isso para toda uma vida. Vamos colocar aí que ele venha se casar, venha ter filhos. Ele não vai querer para o filho dele o que ele passou. Ele vai ter um comportamento completamente diferente. A tendência é essa. Na nossa geração de hoje, porque na geração dos nossos pais, uma geração mais antiga, a tendência era que eles ainda absorvessem um comportamento educacional do pai para poder aplicar no seu filho, um tratamento um pouco mais severo, né? E que bom que tudo ficou bem, que tudo ficou
esclarecido, que tudo ficou bem resolvido. Hoje ele parece estar muito bem, eu fico muito feliz por ele. E tem vários outros relatos. Aqui é porque eu estou gravando para poder compactar o vídeo e divulgar. Então, eu vou divulgar o vídeo no canal do YouTube. Vou colocar na página do Instagram, porque o meu Instagram profissional ele foi hackeado e até hoje eu não consegui recuperar a senha. Os meus 2 perfis foram hackeados. E estou conseguindo manter esse pessoal ainda, é onde eu ainda consigo divulgar alguma coisa. Então, em meio a essa pandemia, em meio a essas situações, eu encontro pais responsáveis que estão lidando com as crianças com essas dificuldades e não estão sabendo lidar. Eu vi 2 áudios, um de um pai muito desesperado e um de uma mãe muito desesperada, falando da dificuldade da comunicação da criança para com a plataforma, né? E eles não estavam preparados para isso. Os pais, eles seguiram seus caminhos para trabalhar nas suas áreas e precisaram ficar em casa com seus filhos, tendo aula online, onde eles não se lembravam do conteúdo e cobrando ali das crianças, porque a escola cobra presença, estava tendo aula normal. Aqui em casa, as minhas 2 sobrinhas tiveram aulas normais, dentro do horário normal de aula, né? O que era para ter acontecido com todas as escolas, mas como muitas dependem do governo, não puderam atender a demanda da forma que era necessária, né? Que é necessária até hoje, inclusive. Então, tem crianças que vão passar esse ano sem aprendizado adequado e não sei como eles vão fazer no final, no ano que vem. Eu até conversei com o diretor de uma escola aqui em Goiânia, falei sobre essa questão, ele falou da dificuldade da implantação do sistema para trabalhar com crianças que não tinham costume de trabalhar com a internet. E detalhe, muitos não têm computador, não têm internet em casa para poder trabalhar. E aí, como é que essas pessoas ficam, né, prejudicadas? Teve um caso aí de uma criança que estava usando, uma adolescente que estava usando a internet de um açougue para poder estudar. Muitas pessoas aplaudiram, concordaram, e quando foi essa semana eu peguei um monte de gente dando porretada no cara, falando, tá os amiguinhos dele todos ali usando a internet para jogar videogame. Então, assim, a maldade do ser humano, a maldade de quem não está passando por isso é tamanha que faz a gente ter vergonha do país que a gente vive, do modo educacional que a gente precisa conviver. Então, tudo isso é muito sério, gente, tudo isso é muito importante. São detalhes que você passa despercebido aos seus olhos. E quem está de fora já tem uma percepção diferenciada, né? Quando eu falei, acho que no vídeo anterior, sobre mapeamento mental e corporal, o que seria isso? Nos Estados Unidos, o FBI usava muito, é até uma técnica ultrapassada para poder verificar o grau de periculosidade das pessoas que eram presas para serem encaminhadas para o corredor da morte. E isso veio para nós da área da educação de uma forma não tão bem elaborada como o FBI e outras medidas preventivas em relação ao perigo da sociedade cuidavam. Mas é muito importante aquilo ali para mim foi fundamental, porque não demorou muito para perceber que ele não estava bem. Terceira, quarta aula, ele já veio um pouco retraído, onde a coordenação motora não funcionou. Então, nós temos um comando cerebral que ele
responde em milésimos de segundos como vai ser o seu movimento. Por exemplo, acabei de passar a mão aqui no meu rosto. É um movimento involuntário? Não. Tem uma ligação, tem um movimento cerebral, onde me causa uma certa, de repente, uma alergia, alguma coisa, e eu acabo passando a mão, muitas vezes até despercebida. Então, nós temos essa comunicação cerebral, nós temos uma glândula que trabalha todas as comunicações verbais e visuais no nosso cérebro, né? Então, e para quem não tem a visão, essa glândula corresponde com uma sensibilidade muito maior. Então, é onde a pessoa ela ouve com mais facilidade, o olfato fica mais apurado, sabe? Então, ela começa a perceber coisas que ela não percebia. Isso para os casos de pessoas que têm problema com alguma visão, que vem às vezes até a cegueira, né? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês, para esse caso que eu disse especificamente, pais responsáveis, atentem um pouco mais para a dificuldade dos seus filhos. Essa questão da agressividade deixa um trauma muito grande. Eu acredito muito em uma correção educacional em casa. Não que na escola não deva ter, tem. A escola tem professores, tem coordenadores, tem diretor e tudo mais. Mas dentro de casa é preciso que haja o diálogo, é preciso que haja a conversa, é preciso que haja um corretivo de forma assertiva. Se você não sabe como fazer isso, procure ajuda. Nós temos aí um grupo de apoio onde a gente atende as pessoas de forma gratuita. Eu e outros profissionais também. Eu sou psicoterapeuta e sou personal coach na área de exatas e atendo no ensino fundamental 1, inclusive os alunos com todas as matérias, geografia, história, português, a matemática, né? E ensino fundamental 1. Agora para o ensino fundamental 2, ensino médio, eu trabalho mais com a área de exatas. E os concurseiros, a área de exatas é o quê? Matemática, raciocínio lógico, matemática financeira, alguns conteúdos contábeis, para quem está prestando concurso, que tem a área de vaga para contabilidade. Então, é muito importante atentar para isso. Eu tenho aqui o meu telefone à disposição, mais uma vez, eu falei no vídeo passado, está aqui à disposição e não podem me procurar. E se precisar de um grupo de apoio para atender a essas famílias, eu atendo o Brasil inteiro. Eu tenho alunos e pacientes brasileiros que moram em Portugal, na Angola, que moram nos Estados Unidos, na Austrália também. Eu tenho 3 alunos que moram na Austrália, para poder aprender o conteúdo da matemática e aplicar no curso. São pessoas que foram estudar fora e que estão precisando de ajuda. E que lá eles não estão conseguindo do jeito que precisa. Então, eu deixo aqui essa mensagem para vocês, que eu acho importante, né, atentar. E prestar atenção, gente. Né? Vamos cuidar dos nossos pequenos, vamos cuidar de quem está ali aos nossos olhos, de quem a gente ama com carinho, com educação, com amor, entendeu? Isso, nós estamos vivendo um período tão difícil, né? E é um momento que a família tem passado mais tempo junto, muitos já não almoçavam com seus filhos há muito tempo, porque ficam o dia inteiro no trabalho. É uma loucura a rotina de quem trabalha o dia inteiro. Muitas vezes saem de manhã e voltam para casa só para poder dormir. Não sabem como é que foi a rotina do seu filho, não sabem mais jogar um futebol com a criança, e final de semana se envolvem com os amigos da idade dele e seus filhos vão ficando de lado. Então eu deixo aqui essa mensagem e eu espero de coração que tenha feito algum efeito, né, em quem está assistindo, e que vocês possam remodelar essa postura, né, do aprendizado. E deixem aqui os comentários, né? Quem não tiver inscrito no canal,
inscreve, clica no sininho, porque sempre que eu gravar um vídeo vocês vão ter acesso. Eu vou tentar gravar pelo menos 3, 4 vídeos por semana, o que eu não estava conseguindo fazer tempos atrás. Mas vamos em frente. As aulas estão para começar, muitas escolas vão abrir, não se sabe como isso vai funcionar. E mesmo que não abra, nós temos o atendimento online, é onde eu converso aqui por vídeo. A gente vai por vídeo, eu vou filmando. Quando o aluno tem dificuldade, eu filmo resolvendo um exercício, mando para ele, né, de forma muito particular, muito privada, e vamos ver como é que funciona. Então, cada um tem o seu jeitinho de absorver o conteúdo. E eu espero poder ajudar todos vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo.